Um ator de filmes bagaceiros tenta melhorar a imagem para o filho, procurando um emprego decente, mas quando, num golpe de sorte, ele se torna o palhaço mais assistido da televisão brasileira, o dinheiro e a fama fazem as coisas saírem de controle pro cara. E aí, tecnólogo, tá ok? Dependendo de quantos anos você tem, pode nunca ter ouvido falar no palhaço Bozo. E apesar de ter sido criado na gringa, ele veio pro Brasil e fez muito sucesso no SBT entre os anos 80 e 90. Isso deixou o ator que fazia ele, um cara chamado Arlindo Barreto, com muita grana no bolso, só que ao mesmo tempo afundado em bebidas e dorgas. E o filme Bingo, O Rei das Manhãs, é uma biografia desse cara. Fica por aqui, porque esse recap vai ser brabo e tem muita coisa pra gente explorar. O filme começa apresentando pra gente um cara chamado Augusto Mendes. O cara trabalha como ator daqueles filmes brasileiros da década de 70, onde a galera fica quase o tempo todo sem roupa e fazendo você sabe o quê. A vida dele é bem miserável, já que ele é divorciado e tem um filho pequeno chamado Gabriel, que sente vergonha do que o pai faz. Um dia, ele bate um papo com o moleque e promete pra ele que vai atrás de um trabalho que todas as crianças possam assistir. Com isso em mente, Augusto tenta se candidatar a uma vaga para uma novela das 8 na Rede Mundial, que no filme é uma representação da TV Globo. Ele não consegue o papel que tinha ido fazer o teste, Augusto fica tristão, só que o cara é brasileiro e não desiste nunca. Então, ele cata outra vaga em uma rede de TV chamada TVP, que no filme representa o SBT. No dia que ele chega na emissora, vê uma fila gigante de atores tentando fazer aquele papel e já dá aquela desanimada. Mas aí ele olha pro lado e vê uma fila bem menor, com alguns caras vestidos de palhaço, e descobre que é para uma vaga de show infantil que vai ser apresentado por um palhaço importado dos Estados Unidos. Ele acha a ideia interessante e resolve tentar a sorte para esse papel. O teste está sendo feito por um diretor gringo chamado Peter Olsen, que não entende português e vai eliminando todos os candidatos. Quando chega na vez de Augusto, ele se irrita e fica improvisando e xingando o cara, se aproveitando que ele não entende nada. Peter vê que todo mundo ao redor dele tá rindo. Chega à conclusão de que o cara tem talento pra comédia e contrata ele. Finalmente, Augusto consegue cumprir a promessa pro filho dele. Agora, o cara tá num programa infantil, supervisionado pelo Peter Olsen e dirigido por uma mulher evangélica chamada Lúcia. Logo nas primeiras gravações, o cara já começa a avacalhar com os textos que chegam, traduzidos do inglês para o português. Isso porque ele improvisa e não lê o que está escrito, deixando a diretora pistola. Só que justamente por causa desse improviso do cara, o programa começa a fazer sucesso. E aos poucos, ele vai ganhando cada vez mais audiência nas manhãs da TV brasileira. Enquanto isso, Augusto vira um grande amigo do cameraman Vasconcelos, com quem começa a sair e curtir noitadas muxulocas. O sucesso tá chegando e, ao mesmo tempo, Augusto começa a abusar dele. Agora deixa eu fazer uma pausa para dar um recado rapidão. Tecnólogo, vou ser sincero com você. Você já assistiu até aqui? Deixa de ser escasso, dá um like aí nesse vídeo para outras pessoas verem as mesmas coisas que você viu. Se não é inscrito, se inscreve aí também. Pronto, você fez a escolha certa. Bom, agora voltando pro Bingo. O programa do cara tá ficando super popular, o que dá pro Augusto a ideia de ligar pra casa das crianças que estão assistindo e bater um papo com elas. Lúcia fica meio assim no começo, mas resolve aceitar a sugestão. E ela dá super certo, deixando o show deles em segundo lugar na audiência. E aí Augusto tem cada vez mais sucesso, ganha cada vez mais dinheiro e enlouquece cada vez mais nas noites do lado do Vasconcelos. Só que, por enquanto, o cara consegue administrar o trabalho e a vida boêmia. Inclusive, o filho dele fica bem orgulhoso do pai estar trabalhando na TV e em um programa de tanto sucesso. Só que o Augusto pede para ele não contar para ninguém que o pai é o Bingo, senão ele perde o emprego porque isso tá no contrato que ele assinou. O programa chega no segundo lugar, mas não consegue superar o da TV Mundial, que é apresentado por uma moça loira chamada Lulu. No filme, essa é uma versão da Xuxa e do programa infantil que ela fazia na TV Globo nos anos 80. Tinha uma mulher que era muito metida, uma mulher chama Carla. Aí perguntando pra ela, e aí Carla, deu pra passar na prova? Ela falou, dei.
Ô, esse programa é infantil? Olha o que essa mulher tá fazendo aqui, ó. Augusto repara que a apresentadora usa roupas mais curtas e provocantes e isso dá uma ideia pra ele. Enquanto o cara tá curtindo a vida louca e à noite, ele conhece uma dançarina de uma boate com quem tem um caso. Sabe quem é? Ninguém menos do que a Gretchen. E como Augusto tá tornando o bingo um fenômeno de audiência, ele tem certa autoridade para sugerir ideias e caminhos que o programa pode tomar. Então ele traz a Gretchen pro palco do show para dançar durante cada quadro. Lúcia e Peter não curtem nada a ideia, mas em pouco tempo ela dá muito certo. O que rola é que a Gretchen faz o programa virar líder de audiência na TV brasileira, porque agora tem um bando de marmanjo assistindo ele também. E aí, Augusto e o Palhaço Bingo chegam no auge de popularidade. Inclusive, ele ganha um grande prêmio de reconhecimento, que é tipo um troféu imprensa da época. Isso faz com que Augusto se afunde ainda mais na vida louca, indo para festas todo dia, enchendo a cara de trago e de tóxicos. Numa noite, enquanto tá curtindo com o Vasconcelos, ele aposta com o cara que consegue levar a Lúcia pra cama. E aí ele começa a assediar a diretora, mas sem sucesso. O comportamento do Augusto começa a sair de controle. Entre as gravações de seu programa e a rotina de bebedeira e dorgas, ele começa a sumir por vários dias e ficar sem falar com o filho Gabriel. Sua ex-mulher fica super pistola e ameaça o cara de que nunca mais vai ver o filho de novo. Os dias se passam e ele segue na rotina autodestrutiva. Inclusive, agora o cara tá usando dorgas antes de entrar ao vivo no programa que apresenta para crianças de todo o Brasil. O comportamento dele faz com que a Gretchen acabe largando o cara. Enquanto a vida do cara tá um verdadeiro caos, ele faz um mega esforço para ficar com seu filho. E uma noite, enquanto ele tá com o moleque na casa dele, Augusto pega no sono depois de encher a cara de uísque. Gabriel fica curioso de ver o que o pai estava bebendo e dá umas bicadas do copo dele. Isso não poderia ter dado mais ruim do que deu. O moleque entra em coma alcoólico e precisa parar no hospital. A ex-mulher de Augusto proíbe-o ele de chegar perto do filho de novo e deixa ele no fundo do poço. Mesmo assim, o cara não larga as dorgas e a bebida, inclusive antes de entrar ao vivo para apresentar o programa. Só que no meio da apresentação, o nariz dele começa a sangrar, fazendo com que role um desespero de toda a criançada que tá lá. Augusto fica apavorado com a situação e rola um caos geral por ali, fazendo o programa sair do ar. No dia seguinte, quando ele chega no estúdio, descobre que foi demitido e que outro cara tá fazendo o bingo. Agora Augusto tá viciado, sem poder ver, e o filho e sem emprego. O cara não poderia estar mais no fundo do poço. Só que quando tudo parece perdido, Lúcia vai trocar uma ideia com ele. Apesar de tudo, ela se importava com o cara e queria ver Augusto bem. Então, com um incentivo dela, ele vai procurar um grupo de alcoólicos anônimos para se tratar do seu vício. No final do filme, a gente vê que o Augusto agora tá limpo e vai para a mesma igreja evangélica da Lúcia. Eles acabam se apaixonando e se casando com uma relação saudável, já que agora ele é uma pessoa totalmente diferente. Galera, acredite se quiser, essa é a história real do palhaço Bozo aqui do Brasil. Na verdade, Arlindo Barreto, o cara que passou por tudo isso, deu declarações sobre o filme. Só que o filme Bingo, O Rei das Manhãs, mostra muitas verdades do que foi a vida do cara. Aliás, esse filme foi feito com a autorização do cara que participou das sessões e inclusive deu entrevistas sobre ele. Hoje, o Arlindo é um pastor evangélico e espera que a história dele sirva como inspiração, mostrando que dá para superar vícios e problemas. Esse filme foi feito com a ajuda de incentivos do Fundo Setorial Audiovisual do Brasil. A galera conseguiu captar quase 9 milhões de reais para tocar o projeto. E ele fez bonito no país e no mundo, ganhando prêmios e indicações importantes. Quando a história dele em si, Bingo é um super drama que vale a pena ser conferido. Para quem sabe quem é Bozo e a importância que ele teve para a TV brasileira, essa história, sem dúvidas, vai mexer com muita gente. Eu espero que você tenha curtido esse recap. E tecnólogo, te ajudei poupando algumas horas do seu tempo. Tudo que eu peço é que você ajude as outras pessoas também. Sinta-se abraçado por mim. Assiste esse vídeo aí.